Para quem vive numa cidade grande, há quase uma certeza na vida, não é? As rendas, os preços das casas estão sempre a subir. Mas e se a verdadeira razão para isto, pelo menos num caso muito específico aqui na Europa, fosse algo, bem, bastante mais surpreendente do que se calhar se pensa? Vamos mergulhar nos dados e ver o que eles nos contam. Ora bem, olhemos com atenção para este gráfico. Até ali, por volta de 2015, os preços da habitação em Portugal andavam mais ou menos a par com a média europeia. Tranquilo. Mas depois, alguma coisa acontece. Reparem bem como a linha de Portugal dispara, descola completamente e deixa a da União Europeia para trás. É precisamente esta separação que nos leva à grande questão. Pois, esta é a pergunta de 1 milhão de euros. O que é que provocou esta explosão de preços, assim de forma tão repentina e tão focada em Portugal? Vamos lá investigar o que os dados nos dizem. E a nossa investigação aponta-nos logo para um suspeito principal, o boom do alojamento local para turistas, os chamados short-term rentals. Aconteceu em todo o mundo, certo? Plataformas como a Airbnb criaram um mercado completamente novo. De um momento para o outro, apartamentos e casas em bairros normais, residenciais, podiam ser alugados a turistas por dias ou semanas. E aqui é que está o ponto-chave. O lucro, muitas vezes, era muito, mas muito superior ao de um aluguer de longa duração a um residente. O ponto de viragem, como vemos aqui, foi este, agosto de 2014. Uma nova lei em Portugal que, na prática, removeu quase todas as barreiras ao licenciamento. Tornou praticamente automático. Para os economistas que estudam estas coisas, esta mudança súbita foi perfeita. Criou o que se chama uma experiência natural ideal para medir o verdadeiro impacto desta política. E para perceber o efeito real desta lei, os investigadores usaram uma metodologia muito inteligente. No fundo, é como se estivessem a contar uma história, comparando dois tipos de cidades muito diferentes. Então, eles fizeram isto. Criaram dois grupos. De um lado, o grupo de tratamento, que incluía municípios onde o alojamento local explodiu, como Lisboa e o Porto. E do outro, o grupo de controlo, com municípios muito parecidos em termos de economia e população, mas onde o alojamento local quase não existiu. E a lógica por trás disto é brilhante, na verdade. Se os preços nos dois grupos se comportavam de forma paralela antes da lei, a enorme diferença que aparece depois só pode ser explicada pelo único fator que mudou radicalmente num grupo e não no outro: a liberalização do alojamento local. É assim que se consegue isolar a causa do efeito, sem margem para grandes dúvidas. E então, qual foi o resultado desta experiência? Bem, a resposta que os investigadores encontraram é, para dizer um mínimo, surpreendente. Este é o primeiro número-chave. É de cair para o lado. Na área metropolitana de Lisboa, o estudo concluiu que, por cada 1% de casas convertidas para turismo, os preços da habitação para quem lá vive subiram, em média, uns impressionantes 27,4%. É um impacto brutal, muito maior do que alguma vez se tinha imaginado. E não foi um caso isolado só de Lisboa. Na zona do Porto, exatamente o mesmo fenómeno, e uma subida de 16,1%. O padrão é claríssimo. A conversão de casas para turistas teve um efeito direto, massivo e imediato nos preços para os residentes. Portanto, o ponto crucial aqui é este. Ao usar métodos estatísticos mais afinados, este estudo descobriu que o efeito do alojamento local nos preços era, na verdade, muito mais dramático do que outras investigações tinham sugerido antes. Ok, já percebemos o quê, mas agora falta o porquê. Qual foi o mecanismo económico que fez os preços explodir desta maneira? A resposta está toda numa ideia chamada choque na oferta. Vamos a um conceito económico rápido, mas que é fundamental perceber. Oferta inelástica. Basicamente, em cidades como Lisboa, que são densas, históricas, limitadas geograficamente, é muito difícil construir casas novas depressa. E quando a oferta não consegue esticar, não consegue adaptar-se, qualquer choque no sistema vai direitinho para onde? Para os preços. E este gráfico mostra o choque na perfeição. Nas zonas com mais turismo, o número de casas disponíveis para residentes não só não cresceu, como na verdade diminuiu. Em Lisboa, o crescimento líquido foi de menos 3,6%. Isto significa que saíram mais casas do mercado para o turismo do que aquelas que foram construídas. A oferta para residentes, na prática, encolheu. Portanto, a reação em cadeia torna-se óbvia. A lei abriu a porta. Os proprietários, naturalmente, viram uma oportunidade de lucro muito maior. A oferta de casas para quem vive e trabalha na cidade diminuiu. E como não se consegue construir casas novas ao mesmo ritmo, os preços para quem procurava uma casa para viver dispararam. Mas, atenção, esta análise de Portugal não é só uma história local. Tem lições importantíssimas para cidades de todo o mundo que estão a lidar com pressões muito semelhantes.
Essa citação do estudo resume o dilema na perfeição. Uma política que, à primeira vista, parecia boa para a economia e para o turismo, focada em ganhos imediatos, acabou por ter uma consequência não intencional e profundíssima. Uma pressão gigante sobre a habitação a preços acessíveis para os residentes, que é um interesse de longo prazo. Então, o que é que levamos daqui? Primeiro, a forma como se regulou o turismo tem um impacto direto e muito poderoso no mercado da habitação. Segundo, a geografia e a estrutura de uma cidade são cruciais. Quanto mais difícil for construir, maior será o impacto nos preços. E por fim, talvez o mais importante, as políticas podem ter efeitos em cascata que ninguém estava à espera no início. E tudo isto deixa-nos com uma pergunta final, que vai muito para além de Portugal. Neste equilíbrio tão delicado entre ser um destino turístico mundial e ser um lar para quem lá vive, encontrar a resposta a esta pergunta é talvez o maior desafio urbano do nosso tempo.